Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu tô de microfone porque a gente tá gravando, aí tá captando o áudio ali. Também pelo barulho da chuva, né? Dá uma ajudada. Meus queridos, a gente já orou, né? Então vamos começar o CNC de hoje. Hoje a lição é de número 15. Deixa eu tirar esse som aqui. Tá tão baixinho que a gente quase não percebe. A lição hoje é de número 15. A gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Eu ia fazer as anotações aqui, mas eu preferi orar. Então, mas eu vou citando, se os irmãos quiserem, eu faço as anotações. Mas é bastante coisa. E para a gente falar da ceia do Senhor, eu vou fazer uma rápida constatação, né, de o que era a ceia na época que Paulo escreveu o que a gente vai estudar hoje, que é 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 34. Esse vai ser o nosso enfoque de hoje, porque para a gente entender a ceia, os versículos mais claros sobre a ceia, sobre a instituição da ceia, sobre o para que ela é, o que ela foi e o que ela será, está nesses versículos de 1 Coríntios capítulo 11. Mas na verdade foi uma instituição do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai explicar isso nesses versículos. Mas na época da igreja primitiva, na época de Paulo, essa celebração era conhecida como a festa ágape, a festa do amor. A gente até fez uma reunião dessa ano passado, né? Não fez? Uma reunião ágape, festa ágape, lá em casa? Foi um monte de irmão? Não foi? Mais ou menos aquilo mesmo. Era uma reunião de adoração, de comilança. Lembra? Isso. Que todo mundo foi lá, louvou o Senhor, adorou, parece uma palavra, depois teve comida. Era mais ou menos isso que eles faziam nessa época, né? Eles se reuniam, comiam bastante e festejavam o Senhor. Festejavam aquilo que Jesus tinha feito por eles na cruz e aquilo que Jesus faria um dia, o dia do seu retorno, o dia da recompensa para os justos e vingança para os injustos. Mas também era uma festa que substituía a Páscoa. Na verdade, na época de Jesus, na época que Jesus instituiu esse sacramento, era a celebração da Páscoa. Eles se reuniram para celebrar a Páscoa. Mas a gente sabe que a nossa Páscoa é Jesus, o corpo e o sangue dele se transformou na nossa Páscoa. Então, é praticamente como uma substituição da Páscoa, uma representação melhor do que era a Páscoa no Antigo Testamento. E a Páscoa no Antigo Testamento, todos os irmãos sabem, né? Era aquilo que Deus instituiu a Moisés, pela libertação do povo do Egito, na época do Êxodo. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele que foi imolado, moído, foi morto, e o seu sangue, nos umbrais do nosso templo, nos livram do anjo da morte que virá um dia. Amém? Então, mais ou menos isso. Eu quero que os irmãos agora abram 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler aí do 23 ao 34. Eu quero que alguém leia para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 34. Quem quer ler? Quem for ler tem que pegar o microfone. Espera aí, irmã, tem que pegar o microfone para sair o som ali. Segura para ela. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Espírito, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, a gente vai tirar algumas lições disso aí. Vamos analisar o texto. Primeiramente, no versículo 23, Paulo ele começa falando que recebi do Senhor, na minha versão NVT está assim, pois o que lhes transmiti é aquilo que recebi do Senhor. Interessante que, em primeiro lugar, a ceia é um sacramento do Senhor. Os católicos têm 7 sacramentos. Nós, protestantes, cristãos, temos 2, que é o batismo, que a gente já estudou aqui, e a ceia do Senhor, que é uma consequência, algo que vem depois do batismo. A gente já falou sobre o batismo. O batismo é quando você oficialmente faz parte, se torna parte do corpo de Cristo, e aí, a partir do batismo, você pode participar em comunhão, que é a ceia do Senhor. É um ambiente que os irmãos da igreja relembram o sacrifício de Jesus. Então, Paulo, ele recebeu isso do Senhor. A gente, provavelmente, ele deve ter, eu creio, dessa maneira, pelo que a gente lê nas cartas dele, no livro de Atos, ele com certeza deve ter tido alguma revelação maior, superior, sobrenatural da ceia, tanto é que ele nos ensina nesse capítulo aí, mas também é obviamente uma ideia que Jesus transmitiu desde essa última ceia com os discípulos, os 12, e aí ele fala sobre essa transmissão de uma tradição. Eu queria falar sobre isso, tradição. A tradição, meus queridos, ela pode ser boa ou ruim. Se é uma tradição da igreja, dos seus líderes, amplamente amparada pela palavra de Deus, deve ser seguida, deve ser guardada. Agora, se for uma tradição humana, sem princípio nenhum, e sem valor prático, cristão, não tem por que você guardar. Em muitas igrejas, quando a gente fala de heresias, eles transformam tradição em doutrina, e aí se torna uma heresia, pode vir a se tornar essa igreja uma seita, e você cair completamente da fé. Então a tradição ela é boa. Você pode até fazer uma tradição na igreja, que não seja necessariamente bíblica, mas se não for contra a palavra de Deus, é bênção, é bênção. Por exemplo, essa reunião ágape deles, festa ágape, era uma tradição deles. Porque o que Jesus ordenou era que eles se reunissem e comessem do pão, bebessem do vinho, relembrando aquilo que Jesus faria. Na época ele ainda não tinha feito. Então isso era a ordem de Jesus. Agora, essa reunião que eles fizeram, de ficar todo mundo junto, ficar festando, conversando e tal, era uma tradição que eles instituíram. Que com o passar dos anos começou a dar ruim, Paulo mesmo fala aqui, tinha uns que comiam demais, os outros enchiam a cara porque eles bebiam de fato vinho. E aí ele repreende esses homens e com o passar dos anos a igreja foi restringindo essa festa e se tornou algo simples que é hoje, que a gente come literalmente um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, então, nem vinho, é suco. Então não tem como se embebedar e também não tem como você praticar glutonaria com um pedacinho de pão. A não ser que você chegue aqui na igreja comendo, acabou de comer uma feijoada e veio para a igreja. Aí você pode participar de uma glutonaria, mas tirando isso, então, olha só, aí a Bíblia fala sobre tradição, para dar base àquilo que eu acabei de falar, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele fala da boa tradição, ele fala o seguinte: portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente ou seja por carta. Então,
preservem as tradições. As tradições são boas, se elas existem hoje é porque por muitos anos ela deu certo. Então preservem as tradições, esse é um princípio bíblico no Novo e no Velho Testamento. Aquilo que é antigo e prossegue até hoje, costumeiramente é o que dá certo, é por isso que está aí até hoje. Mas, claro, remover os marcos antigos? É exatamente isso. É aquele provérbio que fala sobre não remover os marcos antigos que vieram dos pais. Isso aí. Fiquem à vontade, viu, meus queridos, para perguntar, para comentar, tá bom? E tem a tradição ruim, né? Que é a tradição baseada em nada e vira doutrina, como acabei de falar. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então percebam a diferença dessas tradições. Uma tradição boa, que vem dos antigos. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Costume. Tem os costumes bons, que vieram dos antigos, que são bíblicos, ou pelo menos não são antibíblicos, que devem ser preservados, é isso que Paulo está falando. Agora tem os costumes mundanos, que nada agregam e viram doutrina, e acabam desviando os irmãos. Sim. Quer falar? Não, sim, mas o que eu estou falando aqui são as tradições, porque a Igreja Católica é o seguinte, eles elevam as bulas papais, aquilo que o padre diz, a mesma hierarquia da Bíblia. Então, para eles isso aí é bíblico, é mais do que bíblico, é o Papa que disse, é o padre que instituiu. Então, para eles isso está correto. Então, isso se torna uma tradição. Os católicos, eles têm essa heresia da tradição amplamente firmada na religião deles, na seita deles, que eles elevam a tradição acima da Escritura. Então, sim, pode ser considerado, isso que o irmão falou, uma tradição mundana e não bíblica. Que se você não fizer isso, você está pecando. Não é isso, meus queridos. Quer falar? Isso. E isso segura um objeto para orar. E eles rezam, né? Um monte de vezes a mesma coisa. Vão repetições. E não é só na igreja católica, não. Nas igrejas evangélicas tem muita tradição inútil. Tem muita tradição sendo cobrada como doutrina. Isso é muito perigoso, principalmente nas igrejas judaizantes, nas igrejas muito tradicionais, que elas são boas, né? Dá para frequentar, mas eles acabam cobrando demais coisas que a Bíblia não cobra. Eles acabam cometendo o mesmo erro dos católicos, elevando a tradição a uma base bíblica doutrinária. Por exemplo, o negócio. Isso que eu ia falar. Isso, congregação cristã. Isso, não pode cortar cabelo, só pode usar saia, e por aí vai, os irmãos conhecem bem. Então, são essas duas tradições que a gente não pode, uma que a gente pode confiar e continuar, então preservem as boas tradições, e aquelas não bíblicas, não... Eu uso. É um exemplo de boa tradição, mas eu uso. Eu hoje ia vir com boné. eu prego de bermuda e chinelo. Isso não me afeta não, mas para os irmãos, se isso é uma boa tradição, glória a Deus.
É, isso que é a questão. Eu acho que assim, torna-se pecado quando você passa a julgar o outro pelo aquilo ali que não é bíblico, entendeu? Né? É. Um exemplo, né? Eu né, tenho esse costume de boné questão de reverência. Mas a partir do momento que eu vejo o Henrique de boné e julgar ele, entendeu? Por isso, aí é uma tradição minha que, né, que não é bíblica, né? E aí torna-se pecado por causa disso. Sim, sim. Sim. Igual tem, né, muitas igrejas que para você pregar, você precisa de terno e gravata. Aí se você chegar nessa igreja e você não tiver terno, você não pode nem subir no altar. Você não pode Isso. pregar. Conhece Barba. assim, né? Barba. Então, e aí tipo assim, não vai ter que ser mais santo ou menos santo que o outro por causa disso, né? Sim. Quer falar? Sua posição. Meu pai. Verdade. A gente também tem que ter um cuidado, muitas vezes, não escandalizar o irmão, né? Porque às vezes, nesse sentido, a palavra também fala, né? No usar da liberdade para escandalizar o irmão. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o pecado da consciência. Ou seja, tem coisas que não são pecados, mas para você, por causa da sua consciência fraca, pode ser pecado para você. A Bíblia fala no livro de Romanos. Então são muitas. Sim. 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 E Paulo, no livro de Coríntios, na segunda carta, se não me engano, não nessa, que a gente está lendo, ele fala que. Primeiro que as duas cartas de Coríntios de Paulo, elas são duras para danar. E aí na segunda carta ele fala assim: vocês ficaram tristes comigo. E eu me alegro com isso. Não por causa da tristeza, mas porque essa tristeza trouxe mudança de vida. Então, Paulo, de certa maneira, até escandalizou eles. Então, tem uma maneira de você se portar, falar, que se for exigida por Deus, faça, não importa o que os irmãos vão achar, não. Agora, se é algo menos importante, perca a sua liberdade por amor ao outro. Entendem? É isso que a Bíblia fala. Sim. Tem gente. Até a forma como ele falava, né? O jeito dele, eu lembro da época eu muito assim, nossa, fala assim, desse jeito e tal. E na verdade ele foi o primeiro estandarte em questão. Depois dele, hoje tem muita gente que faz stand-up, brinca, né? Que fala piada, mas ele no início ele bem choca assim mesmo. Também falar, né, sobre relacionamentos, coisas íntimas, casal, e pela forma como ele falava também. Ele fazia Sim. piada com as coisas e só. Sim. E no livro na carta de Paulo a Tito, ele fala para pregar seriamente, né? Pregar seriamente ali não é que você não pode fazer uma piadinha no púlpito,
mas pregar com responsabilidade. Essa que é a questão. Então, tem gente que não gosta de humor e tal. Se não virar palhaçada no púlpito, né? Se for só um humor instrutivo, como até onde eu sei tudo que eu vi do Cláudio Duarte então não tem problema nenhum. A Bíblia não condena. Então, é isso. O que recebi do Senhor, eu lhes transmito. Aí ele fala que na noite que o Senhor Jesus foi traído, aí isso é muito forte. Na noite em que ele foi traído. Então, no momento que Jesus sabia que ia acontecer, o momento de maior angústia dele, ele instituiu esse sacramento por amor de nós. Então, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, é amor. É amor. Tanto é que a festa se chamava festa ágape, né? Que significa amor. Então, a gente tem que ter isso em mente. A ceia é amor. E aí ele vai falar, no versículo 24, que Jesus, ele agradeceu a Deus, partiu e disse. Isso aqui é muito interessante, porque aqui tem o padrão, e é um padrão representativo de como fazer a ceia na prática. O que Jesus fez? Ele pegou o pão, ele agradeceu e partiu. E disse, né? O que ele disse aí? Esse é meu corpo que é entregue por vocês, faço isso em memória de mim. Então, o que nós devemos fazer na ceia é isso. É agradecer a Deus, fazer uma oração de agradecimento, repartir ele entre os irmãos e comer dele. E isso tem um valor representativo, não é, vou fazer isso por mera liturgia. Não, tem um valor representativo. Jesus fala ali, esse é meu corpo e meu sangue. Eu fui partido por vocês, por todos vocês. Agradeçam a Deus por isso. Agradeçam a Deus porque me enviou e eu fui moído por vocês. E comam e sintam prazer. Essa é a representação desse padrão que Jesus mandou a gente adotar. E aí ele vai falar, né, que esse é o meu corpo, como eu disse. Então, quando a gente for participar da ceia, a gente tem que ter em memória isso, que nós estamos participando do corpo de Cristo. Mas aí vem uma doutrina, uma heresia católica, né, que é da transubstanciação. Que eles acham que literalmente a gente está comendo Jesus ali, o corpo de Jesus. Literalmente bebendo o sangue de Jesus. Né? A hóstia, né? Só o padre que bebe o vinho? E é vinho mesmo? Eu não sabia disso. Vinho. Falou assim, não, mas agora a gente está tomando o pão molhado lá no vinho. Falei, pois é, mas quem fez isso foi Judas. É verdade. Quem recebeu o pão molhado no vinho foi Judas. Muito bom, muito bom. Quem fez isso traiu o corpo. É verdade, essa é muito boa. Então, essa doutrina da transubstanciação, obviamente, ela não faz nenhum sentido. A Bíblia, a gente deve entendê-la, lê-la, interpretá-la de maneira literal. Aquilo que está escrito é aquilo mesmo, eu preguei sobre isso ontem. Só que não quer dizer que, por a Bíblia ser literal, tudo ali é literal. No seguinte sentido, há figuras de linguagem. Esse é um exemplo. Como o meu corpo bebe o meu sangue, não quer dizer que a gente vai e beber o sangue de Jesus. Isso. Isso. Se escandalizam. E no próprio contexto disso aí que o irmão falou, você vê claramente que Jesus estava falando aquele que crê em mim.
O corpo que ele tinha que comer ali era crer nele e abandonar tudo por ele. Se os irmãos lerem, isso aí está em João 6, se eu não me engano, vai estar nítido ali que Jesus está falando em abdicar da sua própria vida, se negar e viver a vida de Cristo. Aí se escandalizaram por causa disso. Nossa, é muito pesado. Isso significa comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. E Jesus fala também, eu sou o vinho. Ele falou, eu sou a porta, eu sou a água viva. Então Jesus é tudo isso, literalmente? Não, são figuras de linguagem que ele usou, como o corpo e o sangue que a gente faz parte aqui, né? Come e bebe. E também, o maior problema disso, por isso eu classifico isso de heresia, é porque se você comendo esse pão e bebendo esse sangue, você está participando literalmente do corpo de Cristo, então você fazendo isso, você já tem comunhão com Cristo, ou seja, você já tem salvação. Então se um ímpio chegar aqui, beber o copinho e comer o pão, ele participou do corpo de Cristo, literalmente. Então ele não tem que ter comunhão nenhuma com o Senhor, com o Espírito Santo, não tem que obedecer nada, pode viver da maneira dele, desde que coma e beba. É mais ou menos o que os católicos fazem na prática. Então isso se torna heresia por causa dessa questão. Eles acabam comendo e bebendo para condenação, sem discernir o corpo. Então, por isso que é pegado. Mas aí, logo depois da reforma, os reformadores, né, eles tentaram interpretar isso. Lutero, ele falou que a transubstanciação realmente era errado, então ele definiu um novo termo, que chama consubstanciação, que ele fala que Jesus está presente nos elementos, mas eles não se transformam literalmente em Jesus, como os católicos acham. Aí veio Zwingli, e ele fala que isso é só um sentido figurado. E mais tarde, João Calvino aperfeiçoou essas duas teorias aí, e ele falou que, na verdade, Jesus está presente, mas é no sentido espiritual. É claro que é um sentido figurado, mas de fato ele está presente espiritualmente, e é a comunhão do corpo de Cristo, né, da igreja, comendo do corpo de Jesus. Então o sentido é esse, é um sentido no sentido escrito, figurado, mas para nós no sentido espiritual, de participar do corpo do nosso Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Então aí no versículo 24, ele vai falar o seguinte, versículo 24, né? Agradeceu a Deus, partiu o pão e disse, este é o meu corpo, este é o meu corpo, perdi aqui, este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então, quando a gente participa da ceia, a gente tem que trazer em nossa mente aquilo que Jesus fez. Então, eu pensei numa ilustração que é mais ou menos o seguinte, na verdade eu li isso num livro lá que eu tenho do Matthew Henry, ele usou esse exemplo, mas eu entendi mais ou menos isso que ele explicou dessa parte aqui. Ele falou que é como se uma pessoa fosse à guerra. Vocês já viram isso em filme? A pessoa vai para a guerra, Segunda Guerra Mundial. Aí ele dá um cordãozinho com uma foto assim para a esposa, para lembrar dele. Então, o sentido é mais ou menos esse. Que a gente faz isso, participa do corpo em memória dele até que ele volte. Ele nos deu esse sacramento para quando a gente olhar, falar, Jesus vive, Jesus veio e Jesus voltará. Ela faz isso no filme, dá um beijinho, né? Mas a gente come, no nosso caso. Então, esse é mais ou menos o sentido. Ele foi dado, foi partido ao meio, entregue a nós. E um dia ele voltará. E aí, o versículo 25 fala o seguinte. O versículo 25 ele fala, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada em meu sangue, faço isso em memória de mim, sempre que beberem. Ou seja, é a nova aliança. Se você não participa da ceia do Senhor, você ainda está na velha aliança. Você está no Velho Testamento, nas leis judaizantes. Oi? Você vai ter que matar um cabrito, um cordeiro, um pombo, qualquer coisa, para ser sacrifício no seu lugar. Então, não existe isso, meus queridos, de crente que não participa da ceia do Senhor. Não existe. Senão você não faz parte da nova aliança, você não faz parte do corpo de Cristo. Tem que participar da ceia todos, sem exceção. É uma lei que Deus instituiu. É uma lei que nós todos devemos participar. E ele fala aí, nesse mesmo versículo aí, ele fala, façam memória de mim sempre que beberem. Alguém lê em outra versão aí? Versículo 25, o finalzinho dele.
Isso, mas o sentido é esse, todas as vezes, sempre. Então aí ele fala de uma regularidade, sabe, de fazer isso constantemente. A igreja, na maioria das igrejas, fazem uma vez por mês, mas tem igrejas que fazem todo culto, pelo menos uma vez por semana, culto de domingo. Tem igreja católica, mas toda a missa, né? Mas eles não contam. Não. E eu já ouvi falar de igrejas que fazem tipo 3 vezes no ano. Uma vez eu ouvi a história do pastor Augusto dos Nicodemos. Ele falou que foi participar de uma igreja lá na África, que eles faziam isso, 3 vezes por ano a ceia do Senhor. Porque eles levavam um negócio muito a sério. Eles mandavam obreiros na casa de cada um dos irmãos para examinar eles. Para ver se eles podiam participar da ceia. A gente vai ver isso. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Não os outros que vão te examinar, não. Sim. Aí não faz muito sentido, não. Mas a Bíblia não fala que tem que fazer toda vez, mas ela fala que tem que ser constante, tem que ser regular. E nós adotamos esse que é uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, né? Normalmente. E aí ele vai seguir no versículo 26, né? Que é o motivo pelo qual motivo final da ceia. Aponta para algo que ele vai falar aí, ó. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é impossível você desassociar a Santa Ceia da vinda do nosso Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela é escatológica. A Santa Ceia, ela aponta para o porvir, para Nova Jerusalém, para a vingança, a justiça do nosso Senhor, para o dia da consolação final de todos os seus santos. Então, quando os irmãos vierem participar da ceia, lembre-se daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele fará, aquilo que a Bíblia diz. Então, por isso é tão necessário que os irmãos leiam o Apocalipse, leiam Daniel, leiam todas as referências de Paulo sobre aquilo que está para acontecer. Ezequiel, os profetas citam um pouco também. Então, para que nós tenhamos minimamente uma noção daquilo que a gente vai agradecer na ceia. Porque é exatamente isso. A ceia anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o que você vai gloriar, além do passado que você já sabe que Jesus fez? O que você vai gloriar daquilo que Ele fará? Você sabe? Procure saber, procure ler a palavra, procure entender, para você agradecer. Senhor, muito obrigado, porque um dia voltará, o Senhor voltará, o Senhor nos redimirá, nos entregará recompensas, galardões por aquilo que a gente fez, o Senhor executará o seu juízo sobre os infiéis, sobre Satanás, o Senhor rirá por último, com o sopro da sua boca, você matará o engano e o maligno, glória a Deus por isso. Então, nós temos que ter noção daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele fará, porque esse é o motivo. Sim. Como que você vai ter fé para receber se você não sabe? A fé, o que é fé? Isso, mas a fé, conforme Hebreus 11 que os irmãos citaram aí, versículo 1, mas a fé, ela advém da palavra de Deus, pelo ouvir a palavra. Porque se você, eu acho que isso vai acontecer, eu tenho fé nisso. Não, isso não é fé, isso é esperança. Se você acha que alguma coisa vai acontecer, que Deus não te falou, que não está escrito, isso é esperança. Agora, se Deus te falou ou está escrito, aí é fé. Uhum. O Luciano Subirá ele dá um exemplo mais ou menos o seguinte: é como se tivesse um portal entre o mundo espiritual e o mundo físico, e a fé é a mão que puxa algo do mundo espiritual para o mundo físico. É mais ou menos isso, pelo menos que eu entendi o que o irmão falou. Isso. Do homem, que é o Espírito Santo, que vem e entra, transforma o homem para levar. Aí ele gera nele a fé. E todo o meu desejo. Uhum. Porque o homem fala assim, eu tenho fé, mas a fé que tenho, você sabe que não é fé. Sim. Né? Uhum. Mas A fé é gerada pelo ouvir da palavra. Isso.
irmão está falando da fé em ação, né? Mas o que nós estamos falando aqui é o motivo da fé, a ignição da fé. A fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra. Então, essa diferença que eu elenquei aqui para os irmãos, que a diferença de fé e esperança. Esperança é algo que você crê que vai dar certo, e a esperança é boa, é bíblica, mas sem Deus não ter te falado, você está na Bíblia, isso é esperança. Agora, se Deus te falou, ou está escrito, é uma promessa de Deus bíblica, aí você usa da fé. E se está escrito, se Deus falou, vai acontecer. Isso. Pelo ouvir, né? Pelo ouvir. Dentro daquele assunto, ele professa um versículo e Deus promete aquilo. Ele fala, pô, o Senhor já me prometeu que eu faria isso, 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 está escrito em tal lugar, e ele vai ver para que a fé entre no coração dele. Por isso é tão importante você, não necessariamente decorar, mas ter os versículos gravados, para você citá-los, entendeu? Para aquilo fortalecer a sua fé. E também para você rebater o diabo. Jesus citou os versículos contra Satanás. Quando tem um versículo que eu gosto muito, né? Está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que ele fala: se confessarmos, pois, os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza e nos perdoar de todo o pecado. Quando eu peco, eu cito esse versículo. Para Satanás não me acusar. Então, estou limpo, estou livre. E aí, onde eu parei? O 27. Aí ele fala um negócio muito doido. Aqui o pau começa a torar aqui, ó. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é esse indignamente aqui? O que os irmãos acham que é esse indignamente? Pecado. Isso. Pelo contexto aqui, a gente pode tirar algumas deduções do que Paulo fala. Ele fala de partidarismo, ele fala que havia grupos, né, facções. Ele fala de glutonaria, como citei para os irmãos. Mas ele fala de honra, que a pessoa participa do corpo de Cristo, aí está no versículo 29. Sem honrar o corpo de Cristo. Mas, acima de tudo, ele fala em relação a pecados não confessados e não deixados. Então, você não pode participar da ceia sem confessar o seu pecado a Deus, sem se arrepender. É isso que você não pode fazer. Isso é participar da ceia indignamente. Não é... Eu já conheci muita gente que não participava da ceia porque, eu sou pecador. Não é. Então, você não entendeu o motivo da ceia. Mas você não... não faz sentido. Mas você não pode participar da ceia sem se arrepender. Porque aí você não está entendendo de fato o que significa. Jesus morreu pelos meus pecados, então eu confesso e me arrependo a Ele, jogo na cruz, então participo da ceia. Então você não pode comer o pão e beber do cálice sem discernir aquilo, sem saber para que significa. Senão você está participando indignamente, você é culpado, olha o que ele fala aí, você é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Você é como os judeus, como os romanos que crucificaram Jesus. Olha o peso disso. Os irmãos não têm noção como isso é pesado. E mais para frente ele vai dar o veredito do que acontece quem faz isso. Quando a pessoa reconhece o pecado dela e ela pede perdão ao Senhor pelos pecados, ele fala assim, vou lutar com todo pecado, não fazer isso mais. E ele toma da ceia, ele está entrando na nova aliança. Quando o cara fala assim, eu sou um pecador, não tem jeito para mim, então ele está invalidando o sacrifício de Cristo e está ficando na velha aliança. Sim, exatamente, muito bom, isso aí mesmo. E ele vai falar aí, no versículo 28, né, examinem-se, ele fala, portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, é exatamente isso. É você examinar, perceber que você está numa nova aliança, confessar a Deus e participar. O que é arrependimento? O que é se examinar? Deve produzir arrependimento. O que é arrependimento? Então, o arrependimento ele produz duas situações, uma a curto prazo e uma a longo prazo, médio prazo e longo prazo. A curto prazo é tristeza porque a Bíblia fala, quer ver? Está aí em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Eu até citei aqui já, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9.
Falei, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofresse nenhum dano. Então, a curto prazo, o arrependimento deve causar tristeza. Mais do que isso, se os irmãos lerem os evangelhos, lerem os livros dos profetas, você vê que o arrependimento, ele causa um choro, um pranto, uma angústia. Quando Pedro pecou contra Jesus, ele chorou amargamente. Então o arrependimento, ele deve trazer tristeza. Não é, Jesus me perdoe porque eu fiz isso. Isso não é arrependimento. Você tem que sentir a dor do seu pecado, sentir que você executando aquilo que você fez, você matou Jesus, você torturou Jesus. Fui eu que fizemos aquilo, quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, conforme falar em Isaías 53. Como ovelhas, nós escolhemos o nosso caminho e por isso que Jesus foi transpassado em nosso lugar. Então é necessário que a gente sinta a dor. E outra coisa, a curto prazo, que é o que a gente deve fazer na ceia, além de sentir essa tristeza e essa dor e chorar, é não se vitimizar. Não se vitimizar. O Senhor me perdoa, eu fico muito triste, mas também o Senhor sabe, né, as minhas dificuldades, mas também a sociedade, mas também o meu amigo, mas também minha esposa, mas também, não tem mais também não. Cada um é responsável pelo seu próprio erro. Não se vitimize. Davi, no Salmo 51, eu gosto demais, eu sempre cito isso. Por que Davi era diferente de todos os outros homens e foi chamado homem segundo o coração de Deus? Eu creio que o Salmo 51 mostra mais isso do que qualquer outra observação que a gente pode ter sobre a vida de Davi. Não é porque ele não pecava, não é porque ele era bom demais, era um grande guerreiro, falava bem, não, mas porque ele era humilde e amava o Senhor sobre todas as coisas. Quando você lê o Salmo 51, que é o salmo de arrependimento dele, ele fala, Senhor, somente contra ti eu pequei, e o Senhor tem razão em condenar-me. O arrependimento não é vitimista, não é como Adão. Senhor, foi a mulher que tu me destes, culpando a mulher Deus. Não, eu pequei, o Senhor tem razão em condenar, me perdoa. E a longo prazo, o arrependimento, obviamente, tem que trazer mudança, tem que dar fruto, tem que ter restauração. É o que João Batista falou, né? Ele fala, deem frutos que demonstrem arrependimento. É o que o Zaqueu fez lá quando Jesus estava na casa dele. Senhor, se eu fiz algo contra alguém, eu vou restituir. Então, o arrependimento restitui, o arrependimento produz frutos. Você não pode só chorar, só não se vitimizar e a longo prazo não mudar. Arrependimento tem que trazer mudança. Mas eu não consigo. Aí entra o que está no livro de Tiago. Chame um líder, chame alguém para te acompanhar, as pessoas vão orar por você e você será curado. Aí é bíblico, aí está nas suas mãos. Se você quer se arrepender de fato ou não, custe o que custar. A luta contra o pecado é custe o que custar, até a nossa reputação. Sim, ele não foi até o fim. Ele teve remorso. Mas ele não tomou atitude como Sim. Porque arrependimento segundo Deus... Não, isso é Pedro. Se matou. No campo de sangue. Ele fala que aquilo ali foi preço de sangue. Eu não quero. Ele devolveu. Ele jogou as moedas, mas depois deram de novo para ele. Só que aí, ele viu que aquilo que ele fez estava errado, só que ele não se arrependeu. Porque arrependimento, igual a gente leu aqui, produz mudança. Remorso produz morte. Ele teve remorso, não arrependimento. É igual o exemplo de Davi. Davi, quando Natan fala com ele lá que o que ele fez, ele na mesma hora que o filho, né, depois vê que ele tomou ali ele teve vários problemas, mas principalmente a mulher de Urias. né, ali, e quando era, ele na mesma hora sou eu mesmo, né, ele reconhece. Isso. A sentença, ela vai vir sobre mim. Então, é essa atitude que Davi tinha. Isso. Você citou. Isso. E aí, né, esse versículo fala, examine-se a si mesmo. Então, é um autoexame. Não é ninguém que vai fazer isso por você, é você mesmo. Você tem que se examinar. Mas também a Bíblia fala de uma examinação
da igreja. Como a Tamira falou, tem pecados que são ocultos, só você sabe que comete. Então, uma hora ou outra isso vai acabar dando frutos, é inevitável, as pessoas vão acabar vendo se você não se arrepender. Mas quando a igreja vê, Paulo, Jesus deu autoridade à igreja para falar para essa pessoa, trazer ela ao arrependimento, e se ela não se arrepender, tratar essa pessoa como pagão, e ela não vai poder participar da ceia, porque ela vai estar fora da igreja, até que o Senhor trate com ela, se arrependa e ela possa voltar. Está aí, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, fala o seguinte: mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Aqui comer com alguém assim não fala só de um relacionamento, uma comunhão diária, mas comer aqui a ceia. E a gente vê isso claramente lá em Mateus 18, quando Jesus fala como tratar a ofensa do irmão. Não é, o cara pecou, então vamos comungar ele da igreja. Não, olha só como é que acontece. Mateus 18, Mateus capítulo 18, Jesus ensina, o próprio Senhor Jesus ensina como tratar o pecado de alguém que ainda não se arrependeu. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Primeira etapa, fala com ele em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Pronto. Versículo 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, se você falou com ele e ele não te ouviu, leve mais 2 irmãos da igreja, de preferência os seus líderes. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Então esse é o padrão que a gente adota. Então fale com ele, chame o seu líder, e se ele não se arrepender de novo, exponha na igreja e fala: irmão, você não é mais bem-vindo aqui não. Volte aqui só quando você se arrepender. Não participe da ceia, porque senão você vai estar se condenando e condenando a gente. Porque a gente vai ser responsável por isso também. A gente está sendo conivente com isso. E Efésios capítulo 5, versículo 11, se não me engano, fala que a gente não pode, que a gente deve expor as trevas à luz. Então não é só reprovar as trevas, mas é expor a luz às trevas. Eu falei, as trevas à luz? Tá certo. A ordem não interfere, né? E aí a conclusão disso, versículo 30. Se você não se examinar, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Olha só como o nosso Deus é justo. Tem gente que fala que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento, é o mesmo Deus. O que ele falando aqui? Por vocês não se examinarem, não se arrependerem, eu enviei doença no meio de vocês. Vocês estão doentes por minha causa, alguns eu matei. Adormecer é morte mesmo. É o que Jesus falou na igreja para a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas você não se arrependeu. Vou matar os seus filhos e te pôr em cama. Ou te pôr em cama e matar seus filhos, não lembro agora a ordem. Mas é isso. Ananias e Safira. Por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? Pum, caiu morto no chão. O nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus zeloso, que te dá, ele é muito longânimo, ele é muito misericordioso. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ele vai te dar tempo, ele vai te dar corda. Mas chega uma hora que ele vai cortar isso aí. Que ele vai te pôr uma doença para te disciplinar, para que você caia em si. O que eu estou fazendo? Ou, aí, quando acaba todas as chances, ele vai te matar mesmo. Esse é o nosso Deus. E aí, ele fala no versículo 31 aí, Versículo 31. Mas só falando que quando Deus, por exemplo, envia uma doença, envia algo aparentemente ruim na sua vida, o versículo 32 fala que isso é para o nosso bem, para nos disciplinar e fazer voltar ao amor dele. Como um pai disciplina o seu filho. E aí no versículo 31 ele fala, olha, esse aqui é um segredo para a vida, meus queridos, isso aqui eu uso isso aqui para a minha vida inteira, em tudo. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, não seríamos julgados por Deus. Então você não quer juízo de Deus, você não quer estar contra Deus, você não quer coisas ruins na sua vida, exerça o juízo você mesmo sobre você. Se você se julgar, se você oferecer o juízo sobre você mesmo, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te julgar, Ele não vai oferecer juízo sobre você. Isso é muito bom, isso é muito libertador. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não mereço nada, e o Senhor é tudo. Deus não vai mais me punir. Um cara no passado lá, não lembro se era o EFP, esse cara tem a história dele do livro lá, que botava a mão na vela do culto, esse cara, lembra da história lá? Ele desejava uma mulher que era casada.
Ô, louco. Não, mas isso é interessante porque ele é bíblico. Jesus falou: se sua mão te faz pecar, arranque e jogue fora. Não é literalmente você arrancar a sua mão, seu olho direito. Não é literalmente você arrancar a sua mão e arrancar o olho, mas faça sacrifícios. Faça sacrifícios para você não pecar. Para não pecar, sabe? Tire coisa da sua vida, faça alguma dessas coisas meio doidas aí. Se servir para você, eu não ia querer minha mão queimada, não, para que isso? Não, eu entendi. Você sabe nadar? Aí você sabe nadar? Aí por quê? Vai na hora que você cair no lançado no lago, no fogo. Muito bom. E aí, ele vai encerrar aí, Paulo vai encerrar as instruções sobre a ceia, falando sobre o versículo 2 que eu citei, né? Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comem em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Então, para encerrar, eu quero focar nisso aqui, ó. Esperem uns pelos outros. A ceia, ela tem um aspecto, né, principalmente para a glória de Deus, apontando para Jesus, né, para a obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas ela também é uma comunhão. Esperem uns pelos outros. Por isso que a gente, né, troca o copinho, o pãozinho ali. Então, ô pastor, presta atenção. Ontem, o senhor falou a hora que era para chapar o suco. Ainda tá certo que uns dormem mais que os outros. Aí eu pegar o copinho, mas ela estava cheia ainda. E ela já estava recolhendo. Ele estava cantando de olho fechado, eu olhei para ele e falei, mano, esqueceu de. Olha, aí eu olhava e eu bebeu e levou para ela lá. Pode fazer também, não ensinando. Mas eu olhei duas vezes, assim, ó, e o mar estava com ele na mão ainda. Deixa esperando ouvir. Aí eu falava assim, ó, participemos do pão. Aí, tá na hora de participa primeiro do pão e depois do vinho. Mas ele está esperando, às vezes eu não vou participar. Não, lá foi engraçado. Lá eu não queria entregar o copo e ele olhou assim, pô. Então, mas o sentido é esse, né? O sentido é de comunhão. Então, a gente espera por causa da comunhão. Não é que você não comer um pouco antes, pouco depois. Hã? É verdade. É porque o pão é meio nojento, né? Agora é. Agora é. Eu também troquei o pão. O copinho sai trocando aí, o suco e a aliança, você está trocando aliança. Mas é isso. Então, para resumir, a ceia, ela tem quatro elementos a ceia. Primeiro, um olhar para trás. Você olha para o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele morreu por causa dos meus e dos seus pecados. Então, a gente deve, quando participar da ceia, olhar para aquilo que Jesus fez. A gente deve olhar para aquilo que Ele fará, que é o motivo final de todas as coisas. Jesus ele morreu, mas também um dia Ele voltará para nos buscar, para redimir o teu povo. A gente deve olhar para dentro, examine-se, pois, cada um si mesmo, reconheça os seus pecados, reconheça aquilo que você fez para aquilo que Jesus teve que fazer por você. E, por fim, olhe ao redor, que é a comunhão dos irmãos, da noiva do nosso Senhor. Então, a ceia ela é resumida nesses quatro elementos. Para trás, para frente, dentro e olha ao redor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrar? Alguma pergunta? Algum comentário?
sem consciência. E eles ainda ofereciam animais ruins. E Deus, eles não tinham consciência e ainda ofereciam animais. Sim. Sim. Para o pobre ofereciam um pombinho, se ele tinha muito dinheiro. E o da ceia lá, que era o da saída do Egito, eles ficaram com o cordeiro um tempo em casa, né? Tinha que escolher aquele Perfeito. pegar amor a ele, né? Perfeito. Agora eu vou ter que matar. Porque Ti- quem pega o cordeiro, que é um cabritinho ou uma coisa, se você pegar ele de novo e você cuidar, ele te serve como se fosse Um cachorro. Legal. é muito dócil. Glória a Deus. Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus, nosso Cordeiro Pascual. Animais não precisam mais morrer, nem a gente, glória a Deus por isso. Mas Ele padeceu no nosso lugar e um dia Ele voltará. Supremo Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor, muito obrigado pela Tua grande misericórdia, Pai. O Senhor que não deseja que ninguém, nenhum ímpio pereça, mas que todos sejam salvos, e nós Te agradecemos por isso, Pai, porque nós éramos ímpios, Pai. Nós éramos gentios, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor abriu os nossos olhos, e o Senhor nos enviou a chamar outros. Nos dê coragem, Pai, a entender a mensagem, a proclamar essa mensagem que nós aprendemos hoje, a vivê-la da maneira correta e glorificar o Seu nome na anunciação dela. Teu reino, poder, glória para sempre, em nome de Jesus. Amém.